Muito bem, agora foi, deu certo. Muito boa noite a todos. Viviane, obrigada pelo feedback. Deu certo aqui no Facebook. Flávia também, seja muito bem-vinda. Tá chegando já um pessoal, Marijane, Renatinha, Carol. Muito bem, pessoal. A gente trouxe esse tema, né, da live nessa terça-feira, porque frequentemente recebemos solicitações de propostas, solicitações de organizações que estão querendo saber um pouquinho mais sobre acreditação e querendo entender se aquele momento em que ela está vivendo ou se as características da sua organização são suficientes para entrar num processo de acreditação. Então a gente trouxe esse tema justamente para esclarecer todas as dúvidas. Quem tiver aqui na audiência e tiver receio, algum tipo de receio de entrar no processo de acreditação, é o momento aí de fazer todos esses esclarecimentos. Então, para quem não conhece, até todo mundo chegar, vou fazer uma breve explicação sobre o que é acreditação. Talvez todos que estejam aqui não conheçam. É uma avaliação de um serviço ou uma organização de saúde que busca avaliar o desempenho da sua gestão, da sua assistência, de acordo com padrões que já são previamente estabelecidos por um órgão, por uma metodologia, seja ele nacional ou internacional. Vou ficar olhando um pouquinho para cada lado aqui. Então, hoje no Brasil nós temos algumas metodologias, né, com essa abrangência institucional, que a gente pode então falar que é uma metodologia de acreditação. Nós temos a maior delas e mais expressiva nacionalmente, que é a ONA, Organização Nacional de Acreditação, que tem a metodologia do Sistema Brasileiro de Acreditação. A gente tem a Joint Commission, que é uma metodologia americana, a Kementon, que é uma metodologia canadense, e a metodologia AXA, que é originária aí da Espanha. Então, essas metodologias, todas elas têm um reconhecimento tanto da ANS, da Agência Nacional de Saúde, como também tem um reconhecimento internacional da ISCO. Todos os padrões são validados por esse organismo internacional, que é como se fosse a acreditadora de todas as acreditadoras. A metodologia de acreditação, ela é voluntária, né, diferente dos processos fiscalizatórios que a gente já conhece, ou outras auditorias compulsórias. A organização, ela adota a metodologia porque ela entende o benefício que a metodologia vai trazer para a sua organização. Ainda que nós tenhamos alguns incentivos, sejam eles por força de lei, né? Nós temos a Lei 13.003, com o fator qualidade que regula a relação entre operadora e serviço de saúde, né, no aumento de honorários de acordo com a maturidade que essa organização alcançou. Nós temos o incentivo do próprio mercado, né, que obviamente vai querer trabalhar com organizações que oferecem um serviço de qualidade, que oferecem resultado, né, para a sua organização. Então a gente está falando aí de serviços que prestam serviços para outras organizações. O próprio incentivo governamental, uma série de cidades, de estados, onde o governo incentiva, colocando aí inclusive em licitações para OSs, para PPPs, para, enfim, diversas organizações que queiram fazer a gestão de serviços públicos, o quesito acreditação, né? Seja ele já conquistado ou para conquistar como objetivo da gestão do contrato. Então, a acreditação hoje ela é muito desejada, né? Enfim, os benefícios são inúmeros. Aqui a gente não tá para descrever todos eles, todas as vantagens. Tenho certeza de que quem está aqui ouviu falar desses benefícios e vantagens. E a maior dúvida é: posso, né, adotar a acreditação? Será que estou no momento certo de adotar a acreditação? Então, eu acabei elencando as maiores dúvidas que chegam no IBES.
das organizações que têm o desejo de levar a sua instituição à acreditação, mas tem uma série de dúvidas, né? E a gente veio aqui tirar essa nuvem de fumaça da frente para que a organização tenha segurança para tomar essa decisão. Vou entrar ou não vou entrar agora? Então, uma das dúvidas que aparecem pra gente lá é a preocupação, na verdade não é nenhuma dúvida, né? São receios, né? E a preocupação de a organização ficar muito engessada. De o padrão extrapolar a ponto de tudo ficar tão robotizado que a organização não é capaz de criar, não é capaz de customizar o seu serviço de acordo com cada paciente, e é justamente o inverso, né? Então, quem tem esse receio é por provavelmente ter tido aí uma experiência ruim ou uma experiência com outra metodologia que não é a acreditação. A acreditação, ela justamente, ela não preconiza, ela não define o que você precisa fazer. Né? Desculpa, ela não define como você precisa fazer, ela define o resultado que você precisa alcançar. Então, a gente não tem esse problema de engessar se a metodologia for implementada da maneira correta. Então, esse é um ponto. O segundo receio, né, que chega no IBIS, o processo, ele é caro. O processo é caro. Caro é uma coisa bem de ponto de vista, né, de relatividade. Então, o que é caro para você? Vamos lá. Nós temos uma série de despesas, de custos numa organização de saúde. Se eu falar para vocês que o processo todo de acreditação, desde o diagnóstico, para você fazer todo o seu levantamento situacional, passando pela certificação, passando por todo o período de manutenção, que é obrigatório e compulsório dentro da validade do certificado, que dura pelo menos de 2 a 3 anos. Todas essas etapas, elas têm uma representatividade financeira de cerca de R$ 1.200 para uma organização de 45 funcionários, né? Estou falando de uma clínica. Para um hospital de pequeno porte, isso aumenta em torno de 30%. Não é muito, né? Quando a gente consegue efetivamente perceber o quão a metodologia vai gerar de valor e transformação na organização de saúde. Então, eu sempre costumo pedir para a organização comparar. Se ela tem algo que ela paga cerca de R$ 1.200 por mês, né, ou um pouco mais quando a gente estiver falando de uma organização mais complexa, e que gera igual ou mais valor para a gestão, para assistência, para o paciente, não entra, não é para você. Agora, se você efetivamente tem essa percepção de que o valor frente ao retorno, né, que a metodologia traz, vale a pena, né? Porque o que te custa isso por mês em outras despesas não gera o mesmo valor ou gera um valor infinitamente menor do que a acreditação propõe. Então, é hora de mudar um pouco o mindset e tirar essa conotação de que a acreditação é cara. Ela, às vezes, ela é cara em razão de adaptações que você precisa fazer porque você não cumpre regras mínimas de segurança, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de um hospital que não tem um farmacêutico para cuidar de toda a cadeia terapêutica medicamentosa. E isso parece até que é impossível, mas sim, a gente acaba encontrando esse tipo de situação. Então, exceto por situações em que não sejam minimamente o que tange a segurança, você não vai precisar fazer grandes adaptações que culminem num gasto financeiro adicional, né? As maiores adaptações, inclusive hoje, elas são no processo, elas são nos fluxos de trabalho, na mensuração de indicadores e, enfim. O caro é muito relativo e, como eu falei, quando a gente compara, a nossa visão muda completamente.
O outro receio que as organizações trazem pra gente é a dificuldade, né? A acreditação, ela por muito tempo, ela serviu e foi propagada para organizações hospitalares. Então, sempre ela foi relacionada com uma alta complexidade, né, para implementar, difícil de implementar, porque eram muitos padrões, muitos requisitos, e não é mentira, são bastante mesmo, mas eram muito complexos. Mas essa complexidade, ao longo do tempo, ela foi ficando mais clarificada, porque o manual de acreditação, ele geralmente tem um escopo direcionado para o tipo e porte e complexidade de cada organização. Então, quando a gente olha um escopo de um hospital de alta complexidade, que tem aí pelo menos 40 áreas diferentes, obviamente que o projeto vai ser profundo, complexo, vai ser grande. Mas é muito diferente quando a gente olha para uma clínica, quando a gente olha aí para um serviço de imagem de uma unidade, às vezes 2 unidades. A complexidade diminui bastante porque a gente tem uma série de requisitos não aplicáveis a esse porte de organização. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a acreditação, não só a ONA, mas a AXA, por exemplo, que é uma metodologia internacional, ela respeita a maturidade das organizações. Então, aquela organização que efetivamente tem um receio de não estar preparada para a dificuldade que pode enfrentar numa implementação, ela deve procurar uma metodologia que respeite esse nível de cultura organizacional, esse nível de maturidade que a organização pode se encontrar, né? Então, não é à toa que a AXA e a ONA ela utiliza 3 níveis, onde cada nível tem uma exigência diferente. A outra reclamação que não é nem reclamação, né? É medo, receio, se a liderança não tiver afim do processo de acreditação, a liderança não está convencida. A alta administração precisa estar convencida, tá? E às vezes a gente recebe contatos lá no IBS do escritório da qualidade, do responsável do comitê da qualidade, da gerente de enfermagem. É normal, porque essas pessoas elas estão no dia a dia, estão na liderança do time e elas veem o quanto a metodologia, a ferramenta, independente de qual delas, né, a acreditação ela ajuda a organizar, padronizar os processos, mapear, identificar gaps. Então, facilita realmente a vida do líder, a vida do gestor. E para a gente implementar um processo de acreditação com esse olhar sistêmico, com essa abrangência institucional, a gente precisa da alta direção apoiando o projeto, porque vão ter situações em que as mudanças serão necessárias, contratações, às vezes demissões, às vezes aquisição de equipamento, troca, ou mudança de responsabilidades funcionais, mudança de organograma. Então, uma série de modificações serão necessárias que dependem do aval do alto escalão. Então, se a liderança alta não estiver convencida, eu recomendo que vocês comecem por essa etapa. Às vezes, santo de casa não faz milagre, né? Não adianta a gente ficar falando dentro de casa, olha, a acreditação é bom, a acreditação vai trazer isso e aquilo. Às vezes é melhor você colocar essa alta liderança em contato com o assunto. Ou então, isso por meio de envio de reportagens, de publicações, ou então até em contato com organizações que já certificaram e que reconhecem o valor da acreditação. Raramente você vê uma instituição que adotou um modelo de acreditação, certificou e abandonou. No IBS, por exemplo, os nossos casos de abandono geralmente são por fusão, né? Porque uma organização fundiu com a outra e o CNPJ deixou de existir, ou por aquisição e a organização utilizava outra metodologia de acreditação, por exemplo. Então,
a gente dificilmente tem uma situação de desistência, né? Justamente pelo valor que a metodologia consegue gerar e a transformação que ela consegue gerar nas organizações. Então, uma dica é: coloque a sua alta liderança em contato com pessoas dessas organizações acreditadas, porque é muito mais fácil convencer pelo exemplo. É muito mais fácil convencer quando a gente ouve, por exemplo, que a concorrência, né, ou que uma outra organização que talvez não estava no meu patamar, no meu posicionamento, no meu reconhecimento técnico, e de repente ela avançou, voou, cresceu. Então, essa é uma boa maneira de convencer a alta administração também. Outro receio que sempre aparece, né? A minha instituição não está preparada para fazer a acreditação. Vou falar de verdade para vocês. Nenhuma organização que vocês perguntarem que estão no processo de implementação vão falar para vocês: a gente se sentiu preparado, né? Nós nos sentimos preparados e chamamos a acreditação. A gente estava pronto e a gente ligou lá no IBS e marcou e agendou a visita de acreditação. Não vai existir esse momento, é muito difícil ele acontecer, né? A organização se sentir preparada, completamente preparada para isso. Por que que isso não acontece? Por que que geralmente não acontece? Porque a gente tem sempre aquela síndrome de perfeição, ou aquele receio de não passar na prova, sabe? Ou de não ser suficiente para esse novo desafio, né? Desafio também tira a gente da zona de conforto. Então, a gente tem uma série de motivos aí que faz com que as organizações, elas não se sintam preparadas. E na vida pessoal também é assim, né? Quando que a gente está preparado, efetivamente se sente confortável 100% para fazer uma transição de carreira, para trocar de emprego, para casar ou comprar uma bicicleta, enfim, a gente tem esses conflitos internos, né? E é natural que a organização, com tantas cabeças, tantas áreas, com maturidades diferentes, que é normal no início de processo de busca da qualidade, a maturidade ser diferente em cada área, a gente passar por essa insegurança. Então, se vocês têm dúvida, o ideal é vocês entenderem um pouco os desafios que serão cobrados, né? Como é que dá para entender isso? Vocês podem consultar isso nos manuais das metodologias de acreditação. Vocês podem fazer um curso específico, inclusive o IBS tem um curso agora, né? Inclusive é o primeiro curso do ano, dia 6 e 7 de maio. Se alguém do IBS estiver por aí, por favor, coloquem o link do curso, mas depois que vocês saírem daqui, na bio tem o link para que vocês possam acessar o curso de formação de avaliadores, que nada mais é o que vocês precisam se preparar para receber uma visita de avaliação ou para receber a acreditação. Esse curso, inclusive, não é só para avaliadores, obviamente, ele é focado para preparar avaliadores do Sistema Brasileiro de Acreditação, mas ele também é para aquelas organizações que querem conhecer um pouco mais sobre a metodologia nacional e querem entender como implementar todos os padrões de acreditação. O Cicilo está falando aqui, sim, bem comum não se sentir totalmente pronto para a organização. É verdade. A gente nunca está 100%, né? Sente 100% para todos os desafios que a gente tem nas nossas vidas, principalmente os institucionais. Bom, outra dúvida que também sempre aparece, outro receio que sempre aparece. É muito complexo, né? O projeto é muito complexo, eu não vou dar conta, ele é muito complexo para minha organização, vou ter que envolver todo mundo. Sim, vai ter que envolver todo mundo. É muito difícil? Eu não diria difícil, mas eu falo com toda a certeza do mundo que dá muito trabalho. A organização, ela geralmente vai ter que adotar num período aí rápido,
né, digamos assim, porque a gente vai fazer uma série de mudanças e transformações nos processos ao mesmo tempo, em várias áreas e às vezes transversais, né, institucionalmente falando, e essas mudanças, elas vão trazer muito trabalho para todos os profissionais de todas as áreas. Então isso é fato, não dá para, né, colocar a peneira para tampar o sol aí não. Porém, o que acontece, como a organização ela passa a ter um objetivo único, tá todo mundo falando a mesma língua, tá todo mundo com o mesmo anseio, tá todo mundo na mesma energia, no mesmo movimento, né? Então, ainda que a organização ela entenda que aquilo é muito complexo, nós do IBS também temos esse papel de descomplicar. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso nas visitas de avaliação, o processo é completamente educativo, né? Então o nosso papel sempre do avaliador, e a gente fala isso bastante no curso, para orientar que esse novo time que está entrando como avaliadores do IBS tenham essa consciência de como a gente preza pelo valor que nós geramos nas organizações que estão tentando o processo de acreditação. Então ela já vem com esse anseio, com essas angústias, né? Então a gente não pode complicar ainda mais, a gente tem que descomplicar. E a gente descomplica transferindo know-how, a gente complica sensibilizando para quem não entendeu o requisito, não entendeu o padrão. A gente divide ideias de como resolver os problemas durante essas avaliações, além de todos os outros suportes, né? A gente tem um canal multidisciplinar, com uma série de especialistas que ficam à disposição da organização, não tem limite para mandar dúvida, ele é um suporte completamente gratuito. A gente tem ferramentas, né, para aquelas organizações que precisam de uma ferramenta mais sistematizada, mais robusta. Nós temos uma plataforma que foi lançada em novembro, que é o Gestor Online, que orienta, que tem uma série de exemplos e orientações descritivas, esclarecendo como implementar cada requisito. Enfim, e soluções diversas além dos cursos aí que não faltam dentro dos temas que vocês precisam conhecer e saber para implementar. Então, a questão da complexidade a gente resolve justamente para que o seu processo fique cada vez menos complexo, né, e mais eficiente. Outra queixa, outro receio, outra dor, outra angústia, outro medo é se a organização ela pode entrar no processo visto que ela é muito jovem. Eu acabei de inaugurar, ou eu tô no mercado há pouco tempo. Então, assim, na metodologia internacional, AXA, eu posso falar com propriedade, não existe esse limite de tempo de organização para adotar o modelo, né? Inclusive, muitas adotam um modelo logo no início para que já façam e construam todos os seus fluxos e processos dentro de o melhor processo e fluxo possível, né, com eficiência, que gere eficiência e gere segurança. Na metodologia ONA, vocês vão precisar de pelo menos 1 ano de constituição de empresa. Então, a empresa precisa ter pelo menos 1 ano de atividade para ser elegível. Ela precisa também ter registro no CNES, precisa ter o alvará e licença, tanto sanitária quanto de funcionamento. E precisa ter responsável técnico da atividade fim daquela organização ou de outras atividades de especialização que ela possa ter, tá? Então, esses quesitos são necessários para a organização mesmo jovem participar, tá? Lembrando que ONA precisa no mínimo 1 ano, a metodologia AXA não precisa. A outra dúvida que aparece é: a minha organização é pequena demais, eu posso fazer acreditação? Por muito tempo, a própria metodologia ONA aceitava consultórios isolados, né? Então, no CNES a gente tem essa nomenclatura de consultórios isolados, às vezes tem uma faxineira e ponto. Esse tipo de organização realmente não tem uma estrutura suficiente para implementar a metodologia de acreditação. Mas eu digo a vocês que a gente tem alguns casos, né, que são de clientes do IBS, de organizações que começaram muito pequenininhas,
com 3 funcionários, a outra tinha 4 funcionários, uma de reprodução humana, outra de oftalmologia. Tô lembrando de 2 casos aqui, mas certamente a gente tem outros. E que começaram com essa estrutura, com esta equipe, e hoje são instituições maiores, né, que já dobraram sua equipe. A outra de reprodução humana já tem até filiais, já virou um grupo, e isso faz com que a organização mesmo de pequeno porte possa adotar um modelo de acreditação, né? Porque o modelo de acreditação ele precisa respeitar essa diversidade que a gente tem no Brasil, e a ONA faz muito isso. Na AXA a gente também consegue fazer isso com bastante precisão. A doutora Thaís fala aqui, o curso para formação de avaliadores é fundamental para trazer conhecimento relacionado ao processo de acreditação ONA, é isso aí. Independente se é avaliador ou se você está implementando a metodologia. A Elaine Costa diz parabéns ao IBS pela excelência em tudo que faz, obrigada. A Alexia colocou aqui o site e está provocando aí para vocês visitarem a lista de cursos que estão programadas para 2021. Inclusive, uma das grandes dores de quem já era acreditado, que estava já numa maturidade um pouquinho mais elevada, era implementar a governança clínica, né? E como é um assunto bem robusto, bem vasto, a própria Alexia fez uma grande curadoria dessa temática, trazendo exemplos práticos, inclusive, do mundo inteiro, para que a gente pudesse ter o primeiro curso de expert em governança clínica no Brasil. Depois vocês consultem lá. O Cicilo está falando que é muito importante que o processo seja educativo. Isso a gente faz questão, Cicilo. Por quê? Eu não sei se é Cicilo ou Citilo, mas perdão se eu estiver pronunciando errado. O IBS, ele nasceu com esse DNA educativo, né? Hoje não é à toa que nós temos um portfólio de quase 100 cursos. Por que tanto curso? Porque a gente sabe que se a gente não desenvolver os profissionais das organizações que estão passando por esse processo de acreditação, as práticas que foram implementadas não se sustentam a longo prazo, né? Então, um primeiro passo é conquistar a acreditação, atender todos os padrões. O outro passo é manter o processo. A Alexa está falando aqui, mais importante do que a documentação necessária é ter uma liderança envolvida que consiga engajar a linha de frente, bem como as áreas administrativas e de apoio para o processo de melhoria. Exatamente. Muito bem. E a gente tem dentro do curso de governança clínica, um dos módulos, e quem perdeu o módulo de liderança não tem problema nenhum, pode se tornar um expert também em governança clínica, porque um dos módulos é de liderança e ele fica gravado e é possível acessar todos os outros módulos que também já aconteceram, tá? Bom, então falei da jovem, da pequena, falei que não tem problema, né? Inclusive é a grande beleza da acreditação, é poder se encaixar em cada um dos diferentes portes de instituições que a gente tem aí nessa diversidade toda brasileira. O outro receio tenho várias unidades, eu posso certificar mesmo tendo várias unidades? Pode, inclusive você vai escolher 2 caminhos. Vou certificar uma de cada vez, vou escolher aquelas que eu tenho mais segurança, aquelas que estão mais maduras, aquelas que eu tenho uma equipe mais engajada, com vontade de colocar, mesmo não sabendo nada, porque já falei e repito, não precisa saber nada, né? A gente tem como fazer essa transferência de know-how durante as avaliações, tem como prover todo esse conhecimento por meio dos cursos que o IBS promove, então esse não é um empecilho. Então, aquelas organizações que têm múltiplas unidades, ou ela escolhe a unidade que ela quer acreditar, ou ela lança a mão de uma estratégia chamada certificação única. Tanto a ONA tem essa estratégia, né, como a AXA. Então, eu consigo reunir várias unidades para certificá-las de uma vez. Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que eu balizo todo mundo. Então, todo mundo tem um mínimo padrão de qualidade que eu vou prover na minha organização. Os meus serviços estarão ali minimamente seguros ou minimamente com o mesmo desempenho de oferta para o meu paciente, para o meu cliente.
Isso é muito usado em redes, é muito utilizado para aquelas organizações que estão no movimento de aquisição de novas unidades e que têm culturas diferentes, então é muito rico nesse sentido. A Alexia colocou aqui de novo o portfólio. A Lisandra: um conselho para quem precisa encorajar e engajar a equipe. Muito bem. Processo de capacitação. A Ana Lu: manter o processo de acreditação é o mais desafiador. Verdade, Ana Lu. Por isso, o engajamento de todos é muito importante. E é por isso que o início da implantação, ela precisa vir junto com esse processo educativo, né? Porque senão eu não consigo manter. Muito bem. Tem mais algumas perguntas aqui. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar e depois eu leio, tá? E vou respondendo para vocês aqui no final. Vou só falar do último receio e medo, né, que as organizações costumam comunicar para nós. Não sei por onde começar, né? Por onde que eu começo? Entendi o processo, entendi a vantagem, entendi o benefício. E aí, por onde eu vou começar? Primeiro, precisa checar a elegibilidade, né? Então a gente precisa, enquanto organismo acreditador, nós precisamos entrar em contato com a sua organização e entender se é o momento, né? A gente costuma passar aí por todos esses pontos que eu tô passando com vocês para ter certeza de que é o momento certo para vocês entrarem no projeto. Então a gente ajuda vocês a tomarem essa decisão. A gente vai checar a elegibilidade, vai checar a documentação de elegibilidade, vai checar se tem manual descrito para o teu tipo de serviço, e fiz uma listinha aqui para eu não esquecer de comentar todos os serviços elegíveis, para que vocês estejam aí do outro lado saibam se vocês já podem adotar o modelo, porque existe o manual e os padrões para o seu tipo de organização. Então, pela Organização Nacional de Acreditação, são elegíveis qualquer tipo de clínica, independente da especialidade, a mesma coisa para ambulatório, né? É muito comum aí as especialidades de oftalmologia, de oncologia adotarem o modelo, mas outras também, dermato, reprodução, enfim, como outras que eu comentei aqui. Os laboratórios de anatomia patológica, de análises clínicas, de citologia, de biologia molecular, os hospitais dia, os bancos de sangue, bem como as agências transfusionais, serviços de home care, pronto atendimentos, serviços de medicina hiperbárica, hemodiálise e nefrologia, serviços de diagnóstico por imagem, radioterapia, medicina nuclear, odontologia. Eu falei aí alguma organização que não é acreditada e tá nos ouvindo? Se eu falei, vocês escrevam aí, ó, sou diagnóstico por imagem, sou hospital. Também, se a gente for falar de selo de qualificação, também pela metodologia ONA, que são serviços que prestam serviços para as organizações prestadoras de serviço de saúde, né, que atende diretamente o paciente. Então, o selo de qualificação é para aquelas organizações que não necessariamente atendem diretamente o paciente. Então, a gente está falando de engenharia clínica, higienização, serviços de manipulação e de atenção farmacêutica, tanto para oncologia e produtos estéreis, né, nutrição parenteral, manipulação de antineoplásico e colírios, serviços de nutrição e de produção clínica, tá? Serviços de esterilização e lavanderias, pensando aí no processamento de roupas. Em 2022, a gente vai ter mais 3 escopos, a gente já comentou numa live em março. Provavelmente nós faremos uma live assim que a gente puder contar para vocês sobre detalhes desse novo escopo, né? Vai entrar a PH, telemedicina e atenção primária, mas por enquanto são só esses aqui pela metodologia nacional. E pela metodologia internacional, além de todos esses que eu já listei, que a nacional contempla, a gente ainda tem adicionalmente os serviços de transporte, de saúde, de longa permanência, farmácias e unidades assistenciais dentro
de hospitais. Então, se eu tenho um pronto-socorro, se eu tenho uma unidade de internação, uma terapia intensiva, um serviço de anestesiologia, um serviço de nutrologia, enfim, serviços transversais, assistenciais, eles podem e são passíveis de acreditação, tá? Tem bastante complexidade, obviamente, a gente não vai só no setor, mas toda a interação com outros processos que impactam no resultado e no desempenho desse serviço, dessa unidade assistencial, são avaliados. Então, certamente quem está aqui já se encontrou em algum desses tipos de serviço, e caso você não tenha se encontrado, não desista, né? A acreditação não tem para o meu tipo de serviço. Ou então, passei por todos esses medos, receios e liguei lá no IBIS, conversei e acho que não é o momento. Não desista de implementar um sistema de gestão de qualidade. Já vai se preparando, já vai arrumando a casa. É possível fazer, o IBIS também tem como ajudar. A gente tem os programas de Classificare, que é a classificação de qualidade mínima aí de grandes redes ou de unidades que têm filiais. A gente tem selos específicos como de prevenção de lesão por pressão, a gente tem selos específicos como de Covid Free, né, que reconhece as organizações em 2 níveis, tanto de excelência e o básico para o enfrentamento e prevenção, né, adotando as melhores práticas internacionais de enfrentamento ao coronavírus. Então, não desistam aí de pensar num processo de gestão de qualidade, tá? Conversando com o IBIS, verificando que é o momento, que a sua organização é elegível, o próximo passo é só fazer o contrato, avisar todo mundo da sua organização, isso é super importante, todas as áreas precisam ser comunicadas. Ele é um projeto onde todo mundo tem que estar com os 2 pés dentro do barco, isso eu sempre falo. Não é um projeto que pode ser tocado só pela liderança ou só pela alta administração, não existe, ou pelo escritório da qualidade, pelo comitê de qualidade, isso não existe, não dá certo, não funciona, tá? Não se sustenta. Então, comuniquem a todos, preparem uma apresentação contando quem são vocês, é muito simples, né? Em meia hora aí vocês conseguem contar a trajetória da organização, o que ela tem desenvolvido nas questões de gestão e segurança, agenda a data de visita diagnóstica e o grande começo vai ser o diagnóstico. É a primeira fase, a primeira etapa. Inclusive, eu recomendo o diagnóstico mesmo antes de se preparar. Muitas organizações, às vezes, se preparam, né, e perdem muito tempo, porque falta guia, falta orientação. E a grande bíblia de cabeceira, o grande mapa da mina é o diagnóstico. Porque o nosso avaliador, ele entra na sua organização, compara com todos os padrões, define com você quais são os padrões e requisitos que não são elegíveis, ele define com você e sensibiliza o teu gestor para aquela prática que hoje você não tem, ele te ajuda e elucida possibilidades para implementar novas práticas, para eliminar não conformidades. Então é uma troca muito grande, é um start assim que eu super recomendo, é começar pelo diagnóstico, depois ainda a organização recebe um relatório com tudo isso bem detalhado, para que não fique nenhuma dúvida em relação ao que precisa ser feito para alcançar a acreditação. Alcançar a acreditação é consequência, mas a gente aponta aí tudo o que precisa ser feito para que essa organização faça mais com menos, ela gere o melhor desempenho possível e ela seja a instituição mais segura possível, tá? Então o diagnóstico aí é a grande sacada e obviamente recomendo novamente quem está começando o processo de acreditação, invista, pelo menos o líder do processo, quem vai tocar o projeto, ou o comitê de qualidade, né, que vocês criarem. Você não precisa ter um funcionário, eu já falei isso em outra live, não precisa ter um funcionário dedicado, eu posso ter esse formato de comitê, eu posso ter outros formatos, mas quem estiver à frente do processo de qualidade é importantíssimo que conheça a metodologia que vai adotar, tá? Para a metodologia ONA, a gente recomenda o curso
São só 2 dias e a gente destrincha o manual de ponta a ponta. É muito conteúdo. Aliás, eu sempre falo assim, para ir preparado, porque é uma avalanche de conhecimento. Eu participei de um evento, não vou falar aqui qual evento é, mas eu participei de um evento que foi sexta, sábado e domingo. Foram 3 dias super cansativos. E fiz um comentário com a minha equipe que também participou, né, do curso, e falei assim, ó, se fosse o Ibis a dar esse curso, a gente teria resumido tudo em uma manhã. Por quê? A nossa filosofia é trazer o máximo de conteúdo, o máximo de informação para dentro dos nossos cursos em pouco tempo, porque a gente sabe que o profissional de saúde, ele não tem né, a liberdade de ficar saindo toda hora da assistência, ele não tem condição de ficar 2, 3, 4, 5 dias fora para ouvir ou por várias semanas consecutivas, né? Então a gente sempre concentra o máximo de informação e a gente consegue destrinchar de fio a pavio o manual da ONA em 2 dias. Então não percam, quem tiver interesse tem lá o link na bio para que vocês possam se inscrever. A Ellen fala aqui, o selo Covid Free é somente para serviços de saúde? Não, Ellen. Inclusive ele foi criado para organizações fora da saúde. Nós fomos provocados desde o início da pandemia, desde março, vou confessar a você. E aí a gente foi recusando convite, mas realmente nós somos referência no Brasil, tanto para certificação quanto, né, para segurança em saúde. Então, por que não abraçar? E a gente falou assim, então já que a gente vai fazer, vamos fazer algo solidário. Nós convocamos inúmeros voluntários, a gente teve cerca de 30 participantes que participaram do comitê internacional que fez toda a curadoria de todos os padrões, de todas as boas práticas, em que inclusive revisa e alimenta este manual de padrões de enfrentamento ao coronavírus. E a gente fez inicialmente pensando nessas organizações que precisavam mais de apoio, né, em saúde. E o que aconteceu? Os nossos clientes acabaram adotando a certificação. Então a gente tem grandes bancos de sangue, redes grandes, HCOR também adotou a certificação. A gente tem inúmeras organizações de saúde, são quase 100 que já estão certificadas e mais centenas aí que estão no processo implementando. E é uma metodologia fácil de implementar, por isso que eu falei, olha, vocês não se sentem preparados, não é o momento, conversou com o Ibis e viu que não é para esse mês, não é para o mês que vem, não é para esse trimestre, é para o segundo semestre, ok. Não desiste de implementar, né, a estrutura de qualidade. Adote algumas ações. A gente tem as 6 metas de segurança, tem o selo Covid Free, que é de rápida implementação. As organizações que são acreditadas estão adotando aí em 30 dias, 40 dias. Teve instituição que adotou em 20 dias. Né? E quem é acreditado, inclusive, já pode pensar no nível excelente, porque já está mais preparado, né? Que mais? É indicado para hotéis, restaurantes? Sim, é indicado para hotéis, restaurantes, são mais de 30 escopos. A gente tem fazendas acreditadas, a gente tem escritório jurídico, a gente tem supermercados certificados, lojas, enfim. É infinito aí o tipo de organização que pode ser elegível. O José está perguntando como conseguir o selo. Qual selo, José? Se for o selo Covid ou o selo de acreditação, independente de qualquer selo, você precisa começar a implementar, né? Então, o primeiro passo geralmente é o diagnóstico. Mandem um e-mail para o atendimento@ibes.med.br ou podem enviar um direct aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, porque a gente pode fazer contato, o nosso time vai fazer contato com vocês, tá? Só deixem o WhatsApp de vocês e o e-mail que no máximo amanhã um consultor de negócios entre em contato. A Dóia fala quero, gritando aqui quero. A Ana Paula, realizar o diagnóstico, a Ana Lu, desculpa. Realizar o diagnóstico, a organização consegue ter uma visão de como os processos estão para acreditação. Exatamente, é um grande levantamento situacional. É altamente recomendável, pessoal, porque assim, aí não tem como errar, né? E você encurta o tempo, porque é um grande guia, você já sabe o que você precisa fazer.
A Ellen fala que bacana, uma grande contribuição para a saúde pública. Verdade, Ellen. Para nós, assim, teve uma série de motivações que culminaram na nossa decisão em montar um manual, né? Justamente para atender aquelas organizações que estavam muito preocupadas em querer contribuir para a segurança do outro, né? Que tinham empatia por outras pessoas, por seus clientes, por seus visitantes, por seus pacientes, inclusive. E a gente, de alguma forma, conseguiu promover esse projeto. É um certificado, inclusive, que tem um custo baixíssimo. Vocês podem fazer a simulação no site. Se vocês clicarem lá na home, tem lá o Covid Free, clica lá e vocês conseguem fazer a simulação hoje mesmo do valor que custa todo o processo e a manutenção por 1 ano do selo, porque o selo Covid Free tem validade de 1 ano. O Claudir pergunta ou comenta, vamos lá. Trabalho com a metodologia de vocês e o segredo de fato é a liderança para um comprometimento geral. Liderança tem que estar forte, né? Não é à toa que todo ano o IBS promove um curso de liderança, para que todos estejam aí na mesma página, na mesma pauta, na mesma energia, porque liderança carrega, gente. Carrega e empurra, né? E motiva, põe lá no alto. Como evoluir para o nível 3, a Paty está perguntando, né? Ela provavelmente está falando ou da ONA ou da AXA. A AXA chama nível excelente, então deve ser ONA que ela está falando aqui. Atualmente a minha instituição tem nível 2. É uma evolução natural, tá, Paty? O grupo IBS também tem soluções para que vocês possam se desenvolver nesse sentido, mas tem uma série de padrões que estão relacionados à ética, à visão sistêmica, ao compromisso com a sociedade. Então, quais são os projetos que vocês estão fazendo para a sociedade que estão contribuindo efetivamente para uma saúde melhor, pensando no contexto fora da organização da saúde? Questões de ética, de compliance, de experiência do paciente, né? Inclusive, a gente tem curso de experiência do paciente, a gente tem projeto de implantação de escritório de experiência do paciente, para que isso possa ser mensurado, medido, o paciente possa ser envolvido, o paciente possa coparticipar de decisões da organização. É uma evolução, mas se você preparou bem sua liderança, sua média liderança e sua alta liderança, é um passo automático, evolutivo, porque o que a gente prega muito nesse processo educativo é de que a liderança ela precisa ser desenvolvida para accountability, que é a trazer a responsabilidade para si. E aí ela mesma vai buscar essas questões aí que extrapolam a sua atividade corriqueira, né? E a organização também acaba pensando nessas inovações, nesses ciclos contínuos de melhoria e sempre buscando um resultado que ela nunca alcançou e nunca estando numa zona de conforto, mesmo que ela já seja a melhor da cidade dela, a melhor da sua região, a melhor da sua especialidade e tudo mais. A Angelita, Unimed está cobrando gestão de qualidade, é isso aí. Inclusive, uma série de instituições estão nos contatando no IBS porque a Unimed ela está enviando cartas, né, perguntando se a organização já tem acreditação, em qual nível de acreditação ela está. E é o que eu falei, lembra que eu falei logo no começo que a gente tem incentivo do mercado no sentido, inclusive, de credenciamento, né? Vou credenciar aquela organização efetivamente que gera mais resultado, que não vai me dar trabalho, que não vai trazer reclamação dos meus beneficiários. O José pergunta, posso implementar em clínica odontológica? Pode. Eu falei odontologia, não falei? Falei. Tava aqui na minha lista, só se eu pulei. Mas odontologia, sim, é elegível à acreditação. Pode implementar. Muito bem. Pessoal, 19h52. 52 minutos aqui, falando sem parar. Queria agradecer a presença de todos vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse tema, não deixem de enviar um direct para nós, não deixem de enviar um e-mail. O e-mail, eu vou repetir aqui, é atendimento@ibes.med.br. Eu vou digitar aqui para vocês, eu tô com o dedo digitando, paciência, por favor. Atendimento
@ibes.med.br. A Camila tá dando palmas. Muito bem, muito obrigada, pessoal. Med. Ixi, saiu um mês aqui. O Glaudir tá comentando aqui também. Sou de Maceió e atuo como consultor com a formação de vocês. Ai, que legal! Hoje o desafio são as instituições entenderem essa cadeia de valor para a rede de saúde do nosso estado. Maceió cresceu muito. Quando a gente chegou há uns 4, 5 anos atrás, quase não tinha organização acreditada. A gente fez uma série de palestras em Maceió para que mais organizações reconhecessem esses benefícios, conhecessem a metodologia, né? E, inclusive, a gente está organizando, arquitetando um projeto bem bacana em Maceió. Mônica, parabéns pelo tema. Sou Nutri e amo o assunto. Muito bem, acabei de colocar aí o e-mail para quem tiver dúvida e quem quiser saber aí se é elegível e se tá na hora de começar. E a Paty, na segunda-feira teremos visita de manutenção e dá sempre um frio na barriga, verdade, Paty, verdade. É como fazer prova, né? Por mais que a gente fale, gente, o processo educativo dá um friozinho na barriga, não tem jeito. A gente tem isso até hoje, sabia? Porque o IBES também passa por certificação da ISO, certificação da ISQA, certificação da ONA. Camila mandando parabéns. Roberta Maceió, estou aqui, viu? Ai, que legal. Robert, muito bom. Maceió tá no meu coração, adoro a cidade. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus. E nos vemos, ou nós, ou Alexia, ou Christian. A gente se vê aí na próxima semana, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.